superfície malucona é essa, Paty? Que você me apresentou, me apaixonei e agora eu quero ver como é que funciona esse trem aí. Calma, gente, você vai saber como funciona já já, mas antes eu preciso te contar sobre a superfície de poliéster, o que ela é, para você entender o que você pode fazer nela. Então, eu vou compartilhar aqui com você e a gente vai falar passo a passo de todas as características da superfície de poliéster. A superfície de poliéster, ela nada mais é, tá, do que uma superfície. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar bem visível para você. É um plástico. Ah, mas é só um plástico? Não, não é só um plástico. É um plástico, é uma folha de acetato com filme de poliéster. E ele tem um mate, que é uma... Esse mate é o que deixa a superfície capacitada de absorver pigmento. Ela, na verdade, ela segura ali o pigmento, tá? Então, é esse mate que é uma lâmina fosca que absorve ali o pigmento. Ela é bem fininha, mas ela não absorve o pigmento como o papel absorve, tá? Mas ali é que adere o lápis de cor, o pigmento do lápis de cor vai aderir, tá certo? E quais são as características da superfície de poliéster? Ela tem durabilidade e resistência. Ela é uma superfície que tem uma transparência, ela é translúcida. E é justamente essa capacidade dela ser translúcida que permite algumas técnicas de esboço que facilita a vida aí de quem está começando. Se você está começando agora a pintar, a aprender arte realista de animais, ela é simplesmente perfeita para você, tá? Variedade de espessura, ela possui determinadas, vocês vão ver quando a gente for falar dos 3 tipos de superfície que a gente encontra aqui, algumas têm tem variedades de espessura. E por que que ela tem? A gente vai falar sobre isso. Ela é fácil de limpar e de apagar. Ô, delícia! E outra vantagem aí da superfície. Sobre a durabilidade dela e da resistência, tem algumas coisas que eu preciso falar para você. Ela é resistente à água, ao calor, à deterioração. Paty, a gente sempre fica... eu sempre gosto de pensar que quando a gente vai falar sobre deterioração, no meio ambiente. Eu tenho essa preocupação no meio ambiente, eu assumo a causa, né, da proteção do meio ambiente, mas quando se trata de superfície de poliéster, eu gosto de frisar o seguinte: apesar dela ser um plástico, né, e plásticos não deterioram com facilidade, né, são muitos e muitos anos para deteriorar, eu estou trabalhando com arte, certo? E a arte, eu quero que ela dure e perdure. E o fato de você poder fazer uma arte e apagar e refazer, talvez, né, começar de novo, facilita o não haver o desperdício de material. Coisas que não acontecem aí com vários outros tipos de substâncias. Então, a gente tem essa questão aí da deterioração. Apesar dela ser resistente à deterioração, ela vai durar muito mais tempo, ela não rasga. Eu vou começar tudo de novo. Onde é isso? Vou sentar aqui mais pertinho. Vamos lá. O que é essa superfície de poliéster aí que tá todo mundo falando? Deixa eu entender aí como funciona esse trem. Ó, ela é uma superfície, a composição dela é de plástico, tá? E como característica, ela tem durabilidade e resistência. Ela é uma superfície que não rasga com facilidade, ok? Ela é resistente à água. Então, você pode molhar, pode cair um copo d'água em cima da sua arte ali, que você não vai perder. Essa, inclusive, é uma das vantagens mais incríveis da superfície de poliéster, é uma das, né? Porque são várias, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas essa resistência à água é muito importante, porque às vezes você está pintando ali, caiu um pingo de água, caiu um pingo de café, às vezes você espirrou no meio do teu trabalho, no meio do processo ali, você espirrou e você, caramba, e agora calma, fica tranquila que você tem como limpar ali, ela não vai estragar a sua arte. Tá? Ela é resistente ao calor e resistente à deterioração. Ela não rasga com facilidade, tá? É uma superfície que você tem dificuldade de rasgá-la. Eu vou, daqui a pouco, eu vou mostrar as 3 superfícies para você ver a diferença, né, delas, e aí você vai ver que ela não rasga. Então, ela é uma superfície diferente, ok? Ela é livre de ácidos, o que é essencial para quem trabalha com arte, ou seja, ela não vai amarelar, tá?
e ela não precisa de fixador com lápis de cor. Isso aí é muito importante a gente falar a respeito disso, porque quem vem da pintura aí no papel, normalmente usa o fixador, tá? E aqui eu não aconselho usar o fixador, porque ele pode escorrer. A composição da superfície de poliéster, ela é um plástico, mas ela tem um mate que segura o pigmento, ok? Só que esse mate, ele não absorve o spray de verniz. Então, a probabilidade desse spray escorrer e estragar a sua arte, porque o spray de verniz, ele vai se prender ao pigmento do lápis de cor. Então, ele pode você jogar uma borrifada lá de spray, ele prender no pigmento e escorrer, trazendo o pigmento e estragar a sua arte. Isso pode acontecer. Então, a gente evita, tá? Eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre os lápis profissionais. Quem usa lápis profissional não precisa ter esse tipo de preocupação, ok? Porque o lápis profissional ele não vai desbotar, tá? É uma superfície translúcida, né? Ela tem uma transparência aí, e isso é uma vantagem incrível para quem está começando a pintar animais realistas com lápis de cor, porque você pode fazer esboço, a gente vai falar das vantagens dela daqui a pouquinho, mas essa é uma, tá? Ela tem variedade de espessuras, ou seja, você tem mais espessas, menos espessas, o que isso vai mexer diretamente na transparência, tá? As mais espessas, elas são menos translúcidas, elas são mais leitosas, ok? A gente usa normalmente entre 93 a cento e poucas micras. Como é que a gente funciona isso? Ele lá, eu vou mostrar para vocês, eles vendem a 0,05 centímetros, tá? É uma espessura bem fininha e a gente compra assim, a gente escolhe, pode ser 0,04, 0,05, 0,06, 0,7, depois a gente vai falar sobre isso. É fácil de limpar e fácil de apagar, então a gente pode limpar e apagar tranquilamente, ok? Quais são as vantagens da superfície de poliéster? Pigmentação. A primeira delas aí eu vou colocar, deixa eu fechar aqui para você não ficar vendo tudo, não ficar se perdendo na aula. A primeira aqui delas é a pigmentação. Ela pigmenta com muita facilidade. Muita facilidade. Claro, existem várias superfícies de poliéster, a gente vai falar quais que pigmentam com mais e quais que pigmentam com menos, mas todas elas pigmentam com muita facilidade. Então, isso aí acaba que a gente precisa usar poucas camadas e uma necessidade de mão leve. Essa questão de poucas camadas é o seguinte, quando você vai trabalhar com arte realistas, você vai fazendo camadas de lápis de cor. Então, você passa uma camada, você passa outra camada. É como se você fosse numa pintura fazer demão por demão. É a mesma coisa, tá? Você vai pigmentando de camada por camada. E a superfície de poliéster, ela aceita menos camadas do que uma superfície de papel. Só que isso poderia falar assim, então eu não vou conseguir chegar no realismo porque ela não aceita tantas camadas. Aí é que tá. Ela pigmenta com tanta facilidade que uma camada equivaleria a mais ou menos 3 camadas, a 4 camadas no papel. Então, você acaba tendo um resultado mais rápido, tá? As cores, elas vão ficar muito mais vibrantes, tá? Ela não tem tom opaco ali. Então, por exemplo, você vai fazer um cabelo, uma pelagem, vai ter aquele brilho natural da pelagem, vai parecer real mesmo, não tem aquela, né, ficar opaco, vai ficar lindo, porque ela tem um brilho natural que você só encontra na superfície de poliéster, tá? Ela não tem branquinho de papel. Eu acho incrível que muitas alunas falam assim, nossa, mas meu papel tá todo branquinho quando a gente pinta, né, no papel, porque as fibras do papel, para você cobrir toda a superfície de uma pintura de um papel, você tem que vencer as fibras. Então, você vai penetrando lá dentro, né? Você vai penetrando lá dentro dessas fibras para conseguir pigmentar toda a superfície, tá? E aqui a gente não tem isso, você não tem que vencer essas fibras. O mate que pigmenta, né, o lápis de cor, que segura o lápis de cor, ele pigmenta com muita facilidade. Então, você passou, já ficou ali. Então, você não vai ter aqueles pontinhos brancos do papel, o que traz uma visão de realidade, né, muito mais fácil quando você vai fazer textura de pelagem, por exemplo, tá? De pele também.
Vantagens nas técnicas. Deixa eu fechar aqui em cima, porque fica um monte de coisa e a gente começa a se perder. Vantagens nas técnicas. A vantagem da técnica, tá, é a utilização de técnica de subtração. Vocês vão aprender, a gente vai ter uma aula aqui só sobre isso, que é sobre as técnicas de subtração, que eu chamo assim, vamos lá para o tira e põe. Vai tirar e colocar pigmento, tirar e colocar pigmento. Tirar como? Tirar com as ferramentas. A gente usa aí o estilete e a borracha monozero, tá? São duas ferramentas importantes. A gente vai falar sobre elas, vai ter uma aula só sobre as ferramentas que a gente utiliza na pintura com poliéster, tá certo? O que é que elas vão trazer para a gente? Elas vão dar profundidade, ok? E volume na pelagem. Então, quando você pega assim o cabelo, que você tem a trama, que você vê o cabelo, o fio do cabelo lá embaixo, essas ferramentas vão te trazer, vão te permitir, né, essa profundidade, essa característica que é tão importante na arte realista. Então, as técnicas de subtração na superfície de poliéster são incríveis. A gente chega no realismo muito mais rápido usando essas duas ferramentas aí, que é o estilete e a borracha monozero. Você vai aprender. Inserção de pequenos detalhes. Aí, por conta da rápida pigmentação e por conta de ela conseguir fazer com menos camadas, você não precisa, tá? Utilizar para fazer coberturas, você não precisa de lápis de cor com a ponta fina, porque, como eu falei, né, você não precisa penetrar as fibras do papel. Lá no papel, você precisa usar a ponta fininha do lápis. Aqui no poliéster, não. Mas, se você quiser fazer detalhes minuciosos, tipo pontinho pequenininho, você consegue com a ponta do lápis bem fininha e bem de leve, porque ela pigmenta com muita facilidade, tá? Levando em consideração que a gente tem tipos de superfícies diferentes no poliéster, que a gente vai falar ali quando a gente falar dos 3 tipos. Então, umas pigmentam mais que as outras, ok? Mas a ideia é essa. No geral, você consegue fazer detalhes minuciosos com facilidade. Agora vamos falar aí da transparência. O que é que essa transparência pode trazer de resultado bom para você? Ó, para você que está começando, eu vou te dizer que ela é uma vantagem, assim, excelente. Por quê? A transparência permite você utilizar o esboço vetorizado. Esse esboço vetorizado, que é o esboço que eu entrego, inclusive, são as linhas guias, né? Para você se guiar ali, para você pintar. Então, essa transparência te permite você colocar ali embaixo. Além disso, né, isso vai diminuir aí o seu tempo de trabalho, porque você não precisa ficar passando o esboço para o papel. Quem é que já pinta arte realista de animais sabe que a gente faz assim, a gente faz por decalque. Você faz um decalque, passa, bota ele toda, pinta ele todo na superfície, depois você tem que ficar apagando. Vai pintando, apaga, vai pintando, apaga. Você não precisa fazer isso aqui. Não precisa mais. Acabou. Esse mundo acabou para você. O negócio agora é novo, mais fácil, mais tranquilo e mais leve. Vamos pintar de forma leve. É isso aí. Ó. Também você pode utilizar uma imagem de referência impressa. Pois é. Você vai ver que alguns animais, o que eu faço? Eu mando para a gráfica imprimir com boa qualidade a imagem de referência e coloco embaixo. E você pode tranquilamente pintar com a imagem de referência embaixo. Porque ela é translúcida, né? Então ela permite isso. O uso de imagem desfocada. Lá, quando a gente for falar de valores tonais, você vai ouvir, tá? Eu comentar sobre a imagem desfocada, porque ajuda a mapear os valores tonais. Então, você pode colocar, né, intercalar aí numa imagem vetorizada com a imagem impressa e a imagem impressa detalhada com a imagem impressa desfocada, que ela ajuda a trabalhar bastante nos valores tonais para depois você faz aquela primeira cobertura com todos os valores tonais e depois você coloca os detalhes, né? Que vão trazer as características do animal que você estiver pintando. Mas isso a gente vai falar, é papo para outra hora, a gente fala depois com calma sobre o mapeamento, tá? E aí as técnicas, né? Em relação às técnicas, é a aceleração de resultado. As técnicas que a gente vai utilizar, né? Principalmente são as técnicas de subtração, elas aceleram o teu resultado, porque você não vai precisar, por exemplo, fazer uma mecha.
A mecha, você... Às vezes, no lápis, se você quer que ela fique bem realista, você tem que fazer fio a fio. Faz uma camada, depois faz a fio. Aqui, a gente vai usar umas ferramentas que vão acelerar esse processo, inclusive vão dar aí profundidade, volume, enfim. Essa é as vantagens aí em relação a técnicas e em relação à aceleração de resultados. Você consegue resultados muito mais rápidos, tá? Poucas camadas, o lápis pigmenta mais fácil, é por isso. Em relação às vantagens do financeiro, deixa eu fechar aqui sobre as técnicas, né? Para a gente ficar só com o financeiro aqui à mão. Em relação às vantagens do financeiro, é o menor gasto com material. Material não, né? Material. Menor gasto com material. Por quê? Porque você pigmenta o lápis, você usa pouco pigmento do lápis, porque ele pigmenta com muita facilidade. Então, por exemplo, você não tem que ficar apontando toda hora o seu lápis. Você vai apontar só se você quiser fazer um detalhe muito minucioso. Mas isso não é o tempo todo. Quem trabalha já com arte sabe que no papel você está o tempo todo apontando o lápis. E isso, teu lápis, quando você vai ver, tá comido. Aqui, ó, vou mostrar para você. Ó, vou pegar meu Buff Titanium, que é o lápis que eu mais uso, que eu mais tenho usado aí durante esse último ano. Uso em todos os meus projetos, praticamente. Você vai ver ele em praticamente todos os meus tutoriais por aqui. Esse é o lápis aqui, ó. Eu vou até parar de... Os cachorros estão fazendo, gente. Os cachorros estão fazendo bagunça. Ele é o lápis que eu mais utilizo. Deixa eu parar aqui a câmera. A câmera não, ó. Ele é o lápis que eu mais utilizo. Ele já tá curtinho. Ele já tá curtinho já, ó. Tá? Mas você sabe a última vez que eu repus esse lápis? A última vez que eu repus esse lápis aqui foi... Gente, eu acho que tem mais de um ano. E ele ainda tá aqui. E ele é um dos lápis que eu mais utilizo. Sem brincadeira. Ele é um dos lápis que eu mais utilizo. Depois dele é o Dark Sepia, que é muito utilizado também. Mas ele, diferente do Dark Sepia, o Dark Sepia eu faço mais pro início do esboço. Você vai ver isso mais lá pra frente. Ele aqui é para cobertura. Então, eu utilizo bastante e ele tá durando, tá durando, tá durando. Eu ainda vou usar ele bastante. Vou repor ele mais pra frente. Deixa eu voltar aqui para aula. Ó, então, você tem aí o custo-benefício com o material, tá? Ele reduz horas de trabalho. Um animal que você faria em 10 horas, você pode fazer em 7, 8, tá? Facilidade para fazer os mini retratos. Quem quer ganhar dinheiro fácil fazendo mini retratos para fazer em menos dia, por exemplo, você pode fazer 10 encomendas numa semana que você vai conseguir fazer os mini retratos. Você consegue fazer, às vezes, 2 por dia, 3, dependendo da sua disponibilidade de horário, para a arte. Eu aqui, por conta da esclerose múltipla, eu não pinto muitas horas por dia, tá? Então, eu consigo trabalhar aí durante um tempo. Mas se você consegue trabalhar, se você consegue pintar 10 horas por dia, 8 horas por dia, um mini retrato você vai fazer em 2 horas, 3 horas, você consegue fazer 2, 3 por dia. Então, você acaba conseguindo vender mais, né? Ganhando mais lucro em relação a isso, tá? E em relação a custo-benefício, no caso aí da superfície profissional, é a garantia que você vai usar todas as folhas que você pagou, porque você não vai jogar fora. Não vou dizer isso em relação ao escolar, porque o escolar, que a gente vai falar agora, ele pode danificar, tá? Mas deixa eu chegar lá que a gente vai falar, tá? Então, ó, você pode apagar, esqueci ali, ó, que você pode pagar e não precisa jogar fora. Então, você acaba mantendo aí, não precisa gastar ou com laser filme, com poliéster o tempo todo. Porque se você errar, você pode pagar. Aliás, essa é uma das características, é uma das vantagens para quem está começando primordial. Porque você erra muito e é normal, né? Você pegou a cor errada, você pigmentou, passou do ponto que era para ter ido. Enfim, você pode ficar tranquila que você vai poder passar a borrachinha e refazer de novo. Sem precisar começar do zero, sem precisar, putz, errou, fiz tudo errado. Não vai precisar, tá? Pois é, não vai. Essa aí são as vantagens, ok? Eu não tô vendo aqui, ó. Deixa eu só confirmar aqui que eu falei da pigmentação.
Falei nas características, agora me perdi. Falei lá das vantagens, né, dela ser... Eu tô aqui procurando as vantagens de você poder molhar a superfície. Essa é uma das vantagens também maravilhosas, tá? Eu não coloquei aqui no hall das vantagens, mas ela tá lá em cima na resistência à água, que se cair alguma coisa na tua superfície ali no seu trabalho, principalmente quem está trabalhando. A gente falou aí das vantagens da superfície de poliéster, agora eu vou falei de algumas, né? Não esqueça que tem as vantagens que a gente falou lá em cima sobre apagar, facilidade de apagar para quem está começando e tal. Isso tudo também está aí no hall das vantagens, eu só não coloquei no papel. As vantagens do poliéster são inúmeras, tá? Mas agora eu vou te falar dos 3 tipos de poliésteres que a gente tem. E para isso, eu vou virar a minha câmera aqui e vou trazer as 3 superfícies para te mostrar na prática. Só que antes, deixa eu já te falar aí o quadro geral das 3, porque fica mais fácil para você entender quando eu estiver mostrando para você. Ó, a gente tem a escolar, que é o laser filme. A gente tem o Duralar. E a gente tem, que é o universitário, né? Que eu chamo de universitário porque ele é intermediário. E a gente tem aqui o profissional, que é o drafting filme, ok? Dentre eles, vou jogar aqui porque tem as diferenças entre eles. O laser filme, ele pode descascar, ele tem uma textura menos lisa, não chega a ser tão fosca quanto a do profissional, que é o drafting filme, mas ele tem uma textura menos lisa. Ele apaga menos que os outros, tá? Ele tem um custo-benefício, ele baixo custo, e justamente por ele ser uma superfície mais barata, a história do laser filme foi o seguinte: aqui no Brasil não tinha o poliéster, não tem o poliéster para artes, que é o Grafix, tá? Quer dizer, o profissional eu importo e vendo. Agora a gente tem. Mas não existia ele aqui no Brasil. E aí eu, para achar ele, eu fui buscar de todas as formas conseguir. É porque ele é utilizado para fotolito. E é o único de todos que eu testei para fotolito que tem aí o mate fosco que pigmenta o lápis de cor. Sem esse mate fosco, você não consegue pigmentar o lápis de cor, tá? E os outros que eu comprei pelo mercado fora, eles não possuem, não consigo fazer as técnicas. O laser film a gente consegue fazer, inclusive as técnicas de subtração. Existe aí uma característica dele que é ele por ter uma qualidade um pouco menor, ele pode vir a descascar. Ele pode descascar. Não é sempre que ele descasca. Para mim, eu consigo trabalhar com ele sem que ele descasque muito, porque a mão leve, isso tudo vai influenciar. Mas para quem está iniciando, pode descascar com mais facilidade, principalmente quando você estiver fazendo técnicas de subtração, que você acaba forçando a película ali e ele soltando o mate, tá? Mas é por conta da qualidade dele e por isso que eu chamo ele de escolar. Porque você pode aprender, mas você não vale a pena você colocar ele para venda, porque ele pode vir a descascar, tá bom? Ele tem o baixo custo, por isso, ele é bem baratinho mesmo. E é fácil de encontrar. Você encontra na R2 Imports, eles estão sempre revendendo, você encontra no Mercado Livre, tá certo? Dá para você comprar tranquilamente ele para você testar. Nós temos o universitário, que é o Duralar. O Duralar, ele é mais liso. Dentre os três, na verdade, ele é o mais liso. Eu preciso te falar que existem outras superfícies de poliéster, tá? No mundo, mas aqui no Brasil a gente vai conseguir essas 3, tá? Por enquanto. Daqui a alguns anos, o mercado vai sendo preenchido aí por outras artes, que é o Polidral, enfim. Mas mais para frente. Hoje a gente encontra essas 3 aí. E o Duralar dos 3 eu chamo de universitário porque ele é para arte, ele é da Grafix também, é a mesma que vende o Drafting Film, que é o poliéster profissional. Mas, deixa eu colocar esse drafting filme aqui escrito em caixa alta. Tá tudo em caixa alta e ele é o único que não tá. Ele aqui é intermediário, mas ele também é da Grafix, da marca Grafix, da mesma marca profissional, e ele também é produzido especificamente para a arte, tá? A diferença entre ele e o drafting filme é que o drafting filme ele pigmenta mais e ele não é liso. O Duralar, ele parece um acetato mesmo. A sensação é de que você está pigmentando num plástico. Ele deixa a pintura menos parecida com papel. Já o drafting filme,
você quando está pigmentando nele, você parece que está pigmentando numa superfície de papel. É bem diferente mesmo. A resistência deles é boa, tá? A qualidade do Duralar, ele é muito maior do que a do laser filme, mas é equivalente, tá, ao drafting filme. Sendo que o drafting filme, que é o profissional, obviamente, ele vai ter a resistência muito maior. Inclusive, para apagar, o drafting filme é o que apaga melhor, tá? Ele apaga 100%, literalmente 100%. E você pode apagar ele mais de uma vez, você pode apagar ele várias vezes, tranquilamente, porque ele tem realmente uma resistência para soltar o mate. Ele, nossa, você conseguir estragar um drafting filme, meu amor, você tem que ter feito muita arte ali, tá? Porque ele não apaga, não estraga com facilidade quanto os outros, tá? Mas o Duralar também é bem resistente. Mas pigmenta menos, ok? E você compra ele na Amazon apenas. Aqui no Brasil, raríssimas lojas você vai encontrar. Eu mesma nunca encontrei em lojas aqui no Rio de Janeiro, mas eu conheço alunas que já encontraram no Paraná, mas foi raro, tá? Foi difícil, tipo assim, tinha um pacotinho lá do laser, do Duralar e comprou, ok? Já o drafting filme, que é a minha superfície do coração, é a superfície que eu sou apaixonada, é a superfície que não adianta, não existe nada no mundo igual ao drafting filme. Eu sei que se você comprar o laser filme e trabalhar no laser filme, você vai adorar pintar no laser filme, mas quando você pegar e pintar no drafting filme, você vai falar assim, nunca mais eu pinto em lugar nenhum. Porque ele pigmenta, você consegue chegar no resultado mais rápido, você consegue fazer as técnicas de subtração de uma forma perfeita. Você consegue apagar 100% se você errar e a arte fica linda. Então, assim, é a minha superfície preferida. Eu sou suspeita para falar, mas é a minha superfície preferida. A dificuldade é de você encontrar. Você vai importar ou, né, eu comecei porque por conta dessa dificuldade, eu comecei a importar e revender para os alunos, tá? Eu sou aí o passaporte para o drafting filme por enquanto as lojas do Brasil não começam a vender aí o nosso drafting filme. Então, essa é a maior dificuldade. A única desvantagem do drafting filme é realmente encontrá-lo, ok? Tirando isso, ele é a superfície perfeita e queridinha no mundo inteiro mesmo, porque o que você consegue fazer no drafting filme é absurdo. Se você quer trabalhar depois, mais para frente, com artes hiperrealistas, o brilho que ele tem na pelagem, que ele causa na pelagem, as técnicas que você consegue fazer com ele, não só as técnicas de subtração, tá? As técnicas de mesclagem de cores também, é excelente, é muito bom mesmo, tá? Fica a dica aí, se você quiser mais para frente, te indico pintar no drafting filme. E por último, eu vou te convidar a ser pioneira comigo no mercado, na arte realista de animais. A vantagem aí de você ser pioneira é que a arte realista no poliéster aqui no Brasil está começando. E quando eu digo começando, eu vou dizer para você que tem 1 ano que eu estou divulgando essa arte não é conhecida aqui, ninguém conhece. E é isso, essa aula foi para falar sobre a nossa querida superfície de poliéster, eu espero que você curta bastante. Vamos para a próxima aula, que é mais importante ainda, que é sobre a sua principal ferramenta, o lápis de cor. Passa aí.